Nesse vídeo vamos estudar um método das resistências térmicas para calcular a transferência de calor em uma parede plana, sob regime permanente e sem geração de calor. Dá uma olhada. Esse método das resistências térmicas, como o nome diz, ele é uma analogia com os circuitos elétricos, né? A gente vai ver que muitos dos elementos que a gente utiliza aqui são muito semelhantes a circuitos elétricos, como corrente, como potência, diferença de potencial e as resistências, tá? Eu vou usar aqui uma parede de tijolos, uma parede qualquer, uma parede de uma residência, por exemplo. A gente descreve o ambiente interno como estando uma determinada temperatura interna até infinito I, e o ambiente externo como estando uma determinada temperatura. Veja que externamente está passando vento, um dia de vento, por exemplo, um dia frio, e esse vento então está roubando calor por convecção da parede, tá? Eu vou fazer aqui uma vista em corte, tá? Eu vou reproduzir somente essa vista em corte aqui do lado, tá? Também o ambiente externo e o ambiente interno estão ali descritos, tá? Da mesma forma, a temperatura interna, temperatura de escoamento interno e temperatura de escoamento externo, tá? Nesse caso, a temperatura do escoamento interno nessa residência está mais quente do que a parte externa, ou seja, calor está sendo transferido da parte interna para a parte externa. É evidente que a gente pode descrever da forma como a gente já viu, a gente pode descrever transferência de calor por convecção interna, a gente pode descrever a transferência de calor por condução e a gente pode também descrever transferência de calor por convecção externa. Nesse caso, como o calor está sendo transferido da parte interna para a externa, todos esses calores, independente da forma que a gente escrever, eles são iguais, são numericamente iguais, né? Então é como se o calor estivesse fluindo por entre essa parede, tá? Então a gente pode escrever que calor de convecção interna é igual a calor de convecção externa e é igual ao calor de condução na parede. Vamos pegar esse desenho e vamos descrever agora, relembrar essas expressões que a gente já calculou, que a gente já desenvolveu para condução e convecção, tá bem? Então, o calor de condução, ele aqui eu vou chamar de QK, só para diferenciar entre a condução e a convecção. Então, o calor de condução numa parede plana é condutividade vezes a área, diferença de temperatura, nesse caso tem um menos T2 sobre L, que é a espessura. O calor de convecção aqui, ele vem da lei de resfriamento de Newton, então ele é coeficiente de convecção vezes a área molhada, nesse caso, vezes ΔT, e esse ΔT aqui, lembra, é o ΔT entre a superfície e o escoamento, quer seja interno ou externo, quer seja perdendo calor ou ganhando calor para a superfície, tá? Lembra o conceito dessa área molhada, convecção é área molhada, ou seja, a área que o fluido molha, que o fluido rouba calor, ou que o fluido toca a superfície, tá bem? Essa é a definição de área molhada. Vamos trazer novamente esse desenho aqui e agora vamos lembrar de um conceito. Você lembra de um circuito elétrico muito simples, um circuito mais simples que a gente pode desenvolver aqui. Ele é basicamente formado por uma fonte de tensão, uma diferença de potencial, por um circuito em si, por um condutor, um circuito, e uma resistência qualquer, né? Nesse caso, uma resistência qualquer. Sobre esse circuito está então passando uma corrente. A gente pode calcular essa corrente como sendo diferença de potencial sobre essa resistência, essa chamada lei de Ohm, e agora dá uma olhada nessa lei, né? E eu vou colocar aqui a expressão de condução novamente. Calor de condução é diferença de temperatura sobre L sobre Ka. Eu reescrevi essa condução mantendo diferença de temperatura em cima e passei todo o Ka dividindo embaixo por uma expressão muito simples. Compara o que a gente tem, diferença de potencial, corrente e resistência. Compara agora com as expressões que a gente tem na transferência de calor por condução. O equivalente da corrente seria a taxa de transferência de calor. O equivalente da diferença de potencial elétrico é a diferença de temperatura, que de fato é uma diferença de potencial térmico, ou seja, quanto maior é a diferença de potencial térmico, maior é a diferença de temperatura, maior é a transferência de calor, e aí carrega uma analogia com o circuito elétrico, né? Quanto maior é a diferença de potencial, maior é a corrente também. E o que sobrou embaixo? Sobrou L sobre Ka, né? Tudo que sobrou embaixo a gente está chamando de resistência térmica. Resistência térmica é a transferência de calor por condução. Tá? É uma ideia análoga a um circuito elétrico, tá? Veja que na convecção a gente pode também escrever uma resistência, reescrevendo essa expressão
como sendo calor de convecção é igual a diferença de temperatura sobre 1 sobre HA. Esse 1 sobre HA é chamado, então, dessa forma que a gente descreveu, é chamado de resistência de transferência de calor por convecção. Bom, como é que a gente calcularia, então, essa transferência de calor? Veja que nesse caso a gente não conhece mais a temperatura da superfície interna, da superfície externa, só conhece a temperatura de escoamento. Como é que a gente calcularia, então, essa transferência de calor conhecendo a temperatura do ambiente interno e conhecendo a temperatura do escoamento do vento externo, tá? Vamos carregar esse desenho novamente para o próximo slide aqui. E eu vou aqui desenhar um circuito térmico. Lembra? Exatamente uma analogia com o circuito elétrico. Vou começar esse circuito térmico pela diferença de potencial térmico, que na verdade são os dois potenciais de temperatura que a gente conhece. Temperatura de escoamento interno, T infinito I, e temperatura de escoamento externo. Existem as três taxas, calor de convecção interno, calor de condução e calor de convecção externo. Se existem três taxas que a gente pode descrever, a gente pode descrever aqui também três resistências. A primeira resistência térmica é a resistência de convecção. Veja, a resistência de convecção é 1 sobre HI. A segunda resistência térmica é a resistência de convecção, nesse caso é L, que é a espessura da parede, sobre K, condutividade, vezes a área de condução. E a terceira resistência é a resistência de convecção externa, que é 1 sobre H externo, vezes a área externa, tá bem? Como é que a gente faz para calcular, então, a taxa de transferência de calor por todas essas resistências? Da mesma forma que um circuito elétrico, quando a gente tem resistências em série, a resistência equivalente é igual à soma dessas resistências, e é nessa forma que a gente vai fazer. Taxa de transferência de calor, o análogo da corrente, é igual à diferença de potencial conhecido sobre somatório de todas as resistências que estão ali entre essa diferença de potencial, que é somatório de 1 sobre H vezes a área, L mais L sobre KA, mais 1 sobre coeficiente externo, coeficiente de convecção externo vezes a área, ok? Calcular